Então, esse será o resultado da equação ax² mais bx igual a zero. Ax mais b igual a zero, desculpa. Então, os dois resultados de x seriam x1 igual a zero e x2 igual a menos b sobre a. Ok? Então, esses são os resultados de x numa equação sem ser. Ok? Vamos agora para as equações completas, que é mais legal porque é mais difícil, né? Então é o seguinte, as equações da forma completa podem vir de alguns jeitos. O primeiro deles, que a gente pode verificar analisando a estrutura da equação de segundo grau, é o trinômio quadrado perfeito. Por quê? Lembra aquele exemplo basicão do trinômio quadrado perfeito? X² mais 2x mais 1 igual a zero é uma equação de segundo grau, ok? Porém, a gente encontra aqui no primeiro membro um trinômio do quadrado perfeito. O que você vai fazer para resolver uma equação desse tipo? Você vai fatorar, ok? Você vai fatorar a equação trinômio quadrado perfeito e você vai resolver do mesmo jeito a equação produto. Você vai igualar lá a zero e você só vai ter um x. Por quê? Porque o produto é igual. Vou desenvolver aqui para vocês. Você vai fatorar isso aqui. Então, fatorando raiz do primeiro, x, mais raiz do segundo, 1, sinal do segundo, mais ao quadrado. O que é x mais 1 ao quadrado? É x mais 1 vezes x mais 1 igual a zero. Beleza? O que vai acontecer? Você vai resolver separadamente. Então, x mais 1 igual a zero. Passou 1 para lá. X é igual a menos 1. Então, numa equação completa que vem como um trinômio quadrado perfeito igualado a zero, você vai fatorar o trinômio quadrado perfeito, você vai igualar um dos termos, um dos fatores a zero, e você vai resolver normalmente, ok? Então a gente tem que o x, ele vai depender de como você manipula os termos, beleza? Esse é o primeiro caso de equações completas. O segundo caso é quando a gente tem uma equação que ela é um trinômio quadrado perfeito, mas que ela precisa de algum termo. Ela tem algum termo ali que está atrapalhando ela a ser um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, x² menos 14x é igual a menos 45. O que acontece? A gente tem o x², o primeiro termo, a gente tem o segundo termo, e a gente já imagina o terceiro termo, que completaria esses dois termos para formar um trinômio quadrado perfeito. Observando assim, o que a gente percebe? Que o segundo termo seria o quadrado de 7. Por quê? Você vai olhar o segundo termo. Qual é o coeficiente do segundo termo? 14. Então, lembra daquela técnica para verificar o termo do meio? 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Ok? A gente não tem o segundo. Então a gente teria 2 vezes x vezes tananã. Então, 2x é igual a 14x. Então, 2x vezes tananã é igual a 14x. Tudo que eu estou fazendo aqui é conferir o termo do meio. Eu estou separando, desenvolvendo a equação que a gente usa, 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo,
desenvolvendo ela igualando a 14x, porque ele já deu 14x. Então, 2 vezes x vezes algum número é igual a 14x. Algum número é igual a 14x sobre 2. Qual é esse número? Corta o x com x, 14 sobre 2, 7. O número é 7. Então, qual termo tem que entrar aqui para que a equação vire um trinômio quadrado perfeito? O quadrado de 7, porque ela já está desenvolvida, a gente já tem uma equação do segundo grau, então a gente tem que colocar o quadrado do 7, ok? Então, para a gente transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito, a gente teria que adicionar o 7 ao quadrado. Então, você teria x ao quadrado menos 14x mais 49, ok? É igual a menos 45. Porém, a gente não pode simplesmente colocar o 49 aqui, porque a equação ia ficar desequilibrada. Então, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, a gente vai adicionar 49 aqui também, beleza? E aí, morreu a questão. Você vai somar os termos e fazer do mesmo jeito da outra. Aqui, a gente vai fatorar, ok? Fatorou x menos 7 ao quadrado. Isso aqui tá tranquilo, né? Raiz do primeiro, raiz do segundo, sinal do segundo ao quadrado é igual a menos 49 mais 49, 4. Então, a gente desenvolvendo essa equação. O que a gente vai fazer agora? Imagine que x menos 7 vezes x menos 7 está separado e a gente vai fazer como uma equação produto. Então, x menos 7 é igual a 4. Aqui, a gente tem o seguinte. Como a gente tem o termo ao quadrado, beleza? A gente vai imaginar qual número ao quadrado é igual a 4. 2 ou menos 2. Sempre a raiz do número positivo ou negativo, já que está ao quadrado. Então, a gente vai igualar essa equaçãozinha aqui a 2 e depois a menos 2. Então, x menos 7 tem que ser igual a 2. Então, x é igual a 9, ok? Então, se você substituir o 9 aqui, você vai ter 9 menos 7, 2. 2 vezes 2, 4. Porém, como eu acabei de falar, o x também pode ser, o resultado do produto também pode ser menos 2. Então, você teria x menos 7 é igual a menos 2. Então, x é igual a 5. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Esse é o segundo caso de equação completa, utilizando o método de completar quadrados. É quando você tem um trinômio do quadrado perfeito, em que você precisa de um termo dele para você deixar ela uma equação do trinômio do quadrado perfeito, igualar ela a algum número, que no caso aqui foi 4, e depois resolver ela, supondo que os resultados podem ser a raiz positiva ou a raiz negativa do número, ok? Então, esse é o segundo caso de resolução de uma equação do segundo grau. O terceiro caso é o caso que pode ser usado para qualquer equação, que é a partir da fórmula de Bhaskaras. E é o seguinte, essa fórmula é bem fácil de decorar, né? Bem tranquilinho de decorar, que é o seguinte. Você vai usar apenas os termos já dados. A primeira coisa que você tem que fazer para resolver na fórmula de Bhaskaras é reconhecer o A, o B e o C, ok? Então, vamos supor aqui numa equação x quadrado, deixa eu fazer de vermelho aqui, x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0. É uma equação trinômio quadrado perfeito? Não. Dá pra gente completar quadrados? Não. Por quê?
O terceiro termo não é raiz perfeita de nenhum número, não é o quadrado perfeito de nenhum número, e o 5x não corresponde ao dobro do primeiro pelo segundo. Então, como a gente resolve? Essa fórmula ela é dividida em duas partes. A gente primeiro vai calcular o discriminante, que determinará o número de soluções da equação. O discriminante, a gente vai calcular ele, e depois vai calcular a raiz, né? O resultado da equação. Então, o que é o discriminante? O discriminante é a seguinte fórmula: b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui, tudo que a gente tem que fazer é substituir b, a e c. B ao quadrado, b é quem? A quadrado, ax quadrado, bx mais c. Então, a é igual a 1, b é igual a 5. 5 ao quadrado, 25. Menos 4, 4 é constante, tá? Não muda. Vezes a é igual a 1, vezes c, que é igual a 3. Então, multiplica aqui, 25 menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 3, menos 12. 25 menos 12, 13. Então, esse é o valor do discriminante. Então, o que a gente pode tirar da solução do discriminante, do resultado do discriminante? A quantidade de soluções de uma equação de segundo grau. Então, a gente vai ter as seguintes sentenças. Se o discriminante der um número real positivo, ele tem duas soluções, ok? A equação do segundo grau vai ter duas soluções. Se o discriminante for igual a zero, a gente vai ter uma solução ou duas soluções iguais, que é o caso da equação do trinômio quadrado perfeito. Lembra que a gente tem x mais 2 ao quadrado? X mais 2 ao quadrado são dois fatores iguais. Então, a gente teria duas soluções iguais. Então, a gente diz que só tem uma solução, ok? E se o discriminante for negativo, você só vai ter resultados fora dos números reais, ok? Então, lembrando, se o discriminante for maior que zero, a gente tem duas soluções. Se o discriminante for igual a zero, uma solução. E se o discriminante for menor que zero, não tem solução. Não tem solução dentro dos reais. Dos reais. Ok? Então, grava isso. Primeiro você calcula o discriminante e você vai ter b ao quadrado menos 4ac. Reconhece os coeficientes b, a e c. Resolve. Achou um dos três resultados. Achou discriminante maior que zero, você já sabe que vai ter duas soluções. Achou discriminante igual a zero, uma solução. Achou discriminante menor que zero, nenhuma solução dentro dos reais, ok? Então, primeiro passo de uma equação resolvida a partir da fórmula de Bhaskara. Calcule o discriminante.